Por que não podemos esperar? Martin Luther King, parte 6. Cartas de uma cadeia em Birmingham. 16 de abril de 1963. Meus queridos amigos, companheiros clérigos, enquanto confinado aqui na cidade de Birmingham, na cadeia, deparei-me com sua declaração recentemente chamando minhas atividades presentes de insensatas e intempestivas. Raramente pauso para responder críticas ao meu trabalho e às minhas ideias. Se buscasse responder a todas as críticas que passam por minha mesa, minhas secretárias teriam pouco tempo para qualquer coisa ao longo do dia, além das tais correspondências. E eu não teria tempo para um trabalho construtivo. Porém, como senti que os senhores são homens de genuína boa vontade e que as críticas apresentadas com sinceridade, quero tentar responder à sua declaração no que espero que sejam termos razoáveis e pacientes. Acredito que devo indicar porque estou aqui em Birmingham desde que os senhores foram influenciados pela visão que argumenta contra os forasteiros. Tive a honra de servir como presidente da Conferência da Liderança Cristã do Sul, uma organização operando em cada estado do Sul, com a matriz em Atlanta, na Geórgia. Temos cerca de 85 organizações afiliadas por todo o Sul, e uma delas é o Movimento Cristão pelos Direitos Humanos do Alabama. Frequentemente compartilhamos membros da equipe e recursos financeiros e educacionais com a nossa afiliadas. Alguns meses atrás, a afiliada aqui em Birmingham nos pediu para estarmos de plantão para participar de um programa de ação direta, não violenta, se tal ato fosse considerado necessário. Consentimos prontamente e, quando chegou a hora, cumprimos nossa promessa. Então eu, juntamente com vários membros da minha equipe, estou aqui porque fui convidado a estar. Estou aqui porque tenho laços organizacionais aqui. Estou aqui em Birmingham porque a injustiça está aqui. Assim como os profetas do século 8 depois de Cristo deixaram suas vilas e carregaram seu assim diz o Senhor, muito além dos limites de suas cidades natais, assim como o apóstolo Paulo deixou sua vila em Tarso e levou o evangelho de Jesus Cristo até os cantos distantes do mundo greco-romano, também sou compelido a levar o evangelho da liberdade para além da minha própria cidade natal. Como Paulo, devo responder constantemente ao chamado por ajuda aos macedônios. Além disso, estou ciente da inter-relação de todas as comunidades e estados. Não posso sentar ociosamente em Atlanta e não ficar preocupado com o que acontece em Birmingham. Injustiça em qualquer lugar é uma ameaça à justiça em todos os lugares. Estamos presos em um destino, em uma rede de mutualidade, amarrados em uma única vestimenta de destino. Qualquer coisa que afeta um indiretamente afeta a todos indiretamente. Nunca mais podemos permitir viver com a ideia estreita e provincial de agitador forasteiro. Qualquer um que vive dentro dos Estados Unidos
nunca pode ser considerado um forasteiro em qualquer lugar dentro dos seus limites. Os senhores deploram as manifestações que ocorrem em Bergman, mas a sua declaração, lamento dizer, falha em expressar preocupação semelhante pelas condições que provocaram as manifestações. Tenho certeza que nenhum dos senhores gostariam de se contentar com um tipo superficial de análise social que lida apenas com os efeitos e não com as causas subjacentes. É lamentável que estejam ocorrendo manifestações em Bergman, mas é ainda mais lamentável que a estrutura de poder branco da cidade tenha deixado a comunidade negra sem alternativa. Há 4 etapas em qualquer campanha não violenta: coleta de fatos para determinar se existem injustiças, negociação, autopurificação e ação direta. Passamos por todos esses passos em Birmingham. Não pode haver contestação no fato de que a injustiça racial engole essa comunidade. Birmingham é provavelmente a cidade mais segregada de forma completa dos Estados Unidos. Seu terrível registro de brutalidade é amplamente conhecido. Os negros têm experimentado tratamentos grosseiramente injustos nos tribunais. Houve mais bombardeamentos em casas e igrejas negras em Birmingham do que em qualquer outra cidade desta nação. Estes são os fatos difíceis e brutais desse caso. Com base nessas condições, os líderes negros procuram negociar com os pais da cidade. Porém, estes últimos recusaram-se constantemente a se envolver em negociações de boa-fé. Então, em setembro do ano passado, veio a oportunidade de conversar com os líderes da comunidade econômica de Birmingham. No decorrer das negociações, certas pessoas foram feitas pelos comerciantes, por exemplo, certas promessas foram feitas pelos comerciantes, por exemplo, para remover os cartazes da humilhação racial das lojas. Com base nessas promessas, o reverendo Fred Shuttlesworth e os líderes do movimento cristão pelos direitos humanos do Alabama concordaram com uma moratória em todas as manifestações. Conforme as semanas e os meses passaram, percebemos que éramos vítimas de uma promessa quebrada. Alguns cartazes removidos brevemente retornaram e outros permaneceram. Com tantas experiências passadas, nossas esperanças foram destruídas e a sombra de um profundo desapontamento se instalou em nós. Não tínhamos nenhuma alternativa senão nos deparar para a ação direta pela qual apresentaríamos nossos próprios corpos como meio de expor nosso caso diante da consciência da comunidade local e nacional. Cientes das dificuldades envolvidas, decidimos passar pelo processo da autopurificação. Iniciamos uma série de workshops sobre não violência e repetidamente nos perguntávamos: você é capaz de acertar os ataques sem retalhar? Você
é capaz de suportar a provisão da cadeia. Decidimos agendar nosso programa de ação direta para o período da Páscoa, percebendo que, exceto Natal, esse é o período de compras maior do ano. Sabendo que um forte programa de retirada econômica seria subproduto de uma ação direta, sentimos que aquele seria o momento para pressionar os comerciantes pelas mudanças necessárias. Então nos ocorreu que a eleição para prefeito de Bergman seria em março, e rapidamente decidimos postergar a ação. Quando soubemos que o comissário da Segurança Pública, Eugene Bull Connor, não havia acumulado votos suficientes para um segundo turno, novamente decidimos adiá-la até o dia posterior à sua realização, para que as manifestações não fossem usadas para nublar os problemas. Como muitos outros, esperamos para ver o Sr. Connor derrotado. E para isso, suportamos o adiamento após adiamento. Tendo ajudado nesta necessidade da comunidade, sentimos que nosso programa de ação direta não poderia mais ser adiado. Vocês podem perguntar por que ação direta? Por que manifestações pacíficas, marchas e assim por adiante? A negociação não é um caminho melhor? Vocês têm razão em pedir por negociação. Na verdade, este é o objetivo da ação direta. A ação direta não violenta busca criar uma crise desse tipo e fomentar a tal tensão que uma comunidade que se recusa constantemente a negociar seja forçada a enfrentar a questão. Procura-se assim dramatizar a questão para que não possa mais ser ignorada. Minha menção de criação de tensão como parte do trabalho não violento pode parecer bastante chocante, porém devo confessar que não tenho medo da palavra tensão. Eu sinceramente me opus à tensão violenta. Mas há um tipo de tensão construtiva e não violenta que é necessária para o crescimento. Assim como Sócrates sentiu que é necessário criar uma tensão na mente para que os indivíduos pudessem erguer-se da escravidão dos mitos e meias-verdades para o domínio estreito da análise criativa e da ação objetiva, assim também devemos ver a necessidade das alterações não violentas de recriarem um tipo de tensão na sociedade que irá ajudar os homens a se erguerem das profundezas sombrias do preconceito e do racismo para as alturas majestosas da compreensão e da fraternidade. O objetivo do nosso programa de ação direta é criar uma situação tão cheia de crises que inevitavelmente abrirá as portas para a negociação. Eu, portanto, concordo com seu pedido para negociação. Por muito tempo, nossas amadas terras do Sul têm se atolado em um esforço trágico para viver um monólogo em vez de um diálogo. Um dos pontos básicos de sua declaração é que a ação que eu e meus associados fizemos em Birmingham é prematura. Alguns perguntaram: por que vocês não deram tempo para a nova administração da cidade agir? A única resposta que posso dar a essa pergunta é que a nova administração de Bergman deve ser estimulada tanto quanto aquela que está saindo antes que faça alguma coisa.
estaremos tristemente enganados de acharmos que a eleição de Albert Boutwell para prefeito trará um milênio para Birmingham. Apesar do Sr. Boutwell ser uma pessoa muito mais gentil que o Sr. Connor, ambos são segregacionistas dedicados à manutenção do status quo. Tenho esperança de que o Sr. Boutwell será razoável o suficiente para ver a futilidade da resistência maciça à dessegregação. Mas ele não verá isso sem pressão de devotos dos direitos civis. Meus amigos, devo lhes dizer que não fizemos um único ganho para nos direitos civis sem uma pressão legal e não violenta determinada. Lamentavelmente, é um fato histórico que grupos privilegiados raramente desistem de seus privilégios voluntariamente. Indivíduos podem ver a luz moral e desistir voluntariamente de sua postura injusta, mas, como Ryan de Niebuhr nos lembrou, os grupos tendem a ser imorais, mais imorais do que os indivíduos. Sabemos através da dolorosa experiência que a liberdade nunca é dada voluntariamente pelo opressor. Ela deve ser exigida pelos oprimidos. Francamente, ainda tenho que participar de uma campanha de ação direta que foi, no momento certo, na visão daqueles que não sofreram indevidamente a doença da segregação. Por anos tenho ouvido a palavra espere. Ela soa com familiaridade penetrante no ouvido de cada negro. Esse espere, na maioria das vezes, significa nunca. Devemos ir viver com um dos nossos ilustres juristas, que a justiça se retorna por muito tempo. Essa justiça é uma justiça negada. Temos esperado por mais de 340 anos por nossos direitos constitucionais e divinos. As nações da Ásia e da África estão se movendo com a velocidade de um jato em direção à independência política, mas nós ainda nos arrastamos ao ritmo de carroça para ganhar uma xícara de café em um balcão de almoço. Talvez seja mais fácil para aqueles que nunca sentiram as flechas perfurantes da segregação dizer espere. Mas, quando tiverem visto grupos perversos lincharem suas mães e pais à vontade e afogarem suas irmãs e irmãos por capricho, quando tiverem visto policiais cheios de ódio amaldiçoarem, chutarem até matarem irmãos e irmãs negros, quando tiverem visto a grande maioria dos seus 20 milhões de irmãos negros sufocando em uma gaiola de pobreza hermética no meio de uma sociedade afluente, quando subitamente encontrarem sua língua enrolada e sua fala gaguejando conforme procura explicar para sua filha de 6 anos o porquê dela não poder sair ao parque de diversão público que acabou de ser anunciado na televisão, e ver as lágrimas surgindo em seus olhos quando lhe for dito que a cidade divertida é fechada para as crianças de cor
e ver as nuvens sinistras do inferioridade começando a se formar em seu pequeno céu mental, e vê-la começando a distorcer sua personalidade por desenvolver uma amargura consciente contra as pessoas brancas. Quando tiverem que inventar uma resposta para um filho de 5 anos que está perguntando: papai, por que as pessoas brancas são tão más com as pessoas de cor? Quando fizerem um passeio pelo país e achar necessário dormir a noite após noite em seu automóvel, porque nenhum hotel irá aceitá-lo. Quando você é humilhado, dia após cartazes enervantes que dizem branco ou de cor. Quando seu primeiro nome se torna crioulo, seu meio do nome se torna moleque, independente de quantos anos tenha, e o seu sobrenome se torna John. E sua esposa e sua mãe nunca receberam um título respeitoso de senhora. Quando você é atormentado de dia e assombrado à noite pelo fato de ser negro, vivendo constantemente na ponta dos pés, sem realmente saber o que esperar a seguir, é atormentado por medos internos, ressentimentos externos. Quando está sempre lutando contra uma sensação degenerada de ser ninguém, só então você entenderá por que achamos difícil esperar. Chega um momento que a taça da resistência passa e os homens não estão mais dispostos a mergulhar no abismo do desespero. Espero, senhores, que possam entender nossa impaciência legítima e inevitável. Os senhores expressam grandes ansiedades sobre nossa disposição para quebrar as leis. Essa certamente é uma preocupação legítima. Ainda que nós tão diligentemente instamos as pessoas a obedecerem às decisões da Suprema Corte de 1954, que proíbe a segregação nas escolas públicas, parece bastante paradoxal à primeira vista quebrarmos propositalmente as leis. Alguém pode perguntar: como pode quebrar algumas leis e obedecer a outras? A resposta, senhores, se encontra no fato que há 2 tipos de leis: a justa e a injusta. Eu serei o primeiro a advogar pela obediência às leis justas. Uma pessoa não somente tem a responsabilidade legal, mas também moral de obedecê-las. Por outro lado, tem-se a responsabilidade moral de desobedecer às leis injustas. Eu concordaria com Santo Agostinho que uma lei injusta não é lei nenhuma. Agora, qual é a diferença entre as duas? Como alguém determina se a lei é justa ou injusta? Uma lei justa é um código feito pelo homem para se enquadrar na lei moral ou na lei de Deus. Uma lei injusta é um código do qual não está em harmonia com a lei moral. Para colocar nos termos de São Tomás de Aquino, uma lei injusta é uma lei humana, que não está enraizada na lei eterna
e na lei natural. Qualquer lei que eleva a personalidade humana é justa. Qualquer lei que degrada a personalidade humana é injusta. Todos os estatutos segregacionistas são injustos, porque a segregação distorce a alma e danifica a personalidade. Dá ao segregador uma falsa sensação de superioridade e ao segregado um falso senso de inferioridade. Segregação, para usar a terminologia do filósofo judeu Martin Buber, substitui um relacionamento eu e você por um relacionamento eu e isso, e acaba relegando as pessoas ao status de coisas. Portanto, segregação não é somente política, econômica e socialmente doentia, mas é moralmente errada e pecaminosa. O teólogo Paul Tillich havia dito que o pecado é a separação. A segregação não é expressão existencial da separação trágica do homem, seu horrível afastamento, sua terrível pecaminosidade. É assim que posso clamar para os homens obedecerem à decisão de 1954 da Suprema Corte, porque é moralmente correto, e posso exortá-los a obedecerem às ordens segregacionistas, porque são moralmente erradas. Vamos considerar um exemplo mais concreto de leis justas e injustas. Uma lei injusta é um código que um grupo numérico ou de maioria de poder obriga um grupo minoritário a obedecer, mas não torna-o vinculativo a si mesmo. Essa é a diferença que foi legalizada. Da mesma forma, uma lei justa é um código que a maioria compele uma minoria a seguir e que também está disposta a seguir. Essa é a igualdade legalizada. Deixe-me dar outra explicação. Uma lei justa, se infringir a uma minoria que, como resultante da negação do direito ao voto, não tem nenhuma participação na promulgação da concepção da lei. Quem pode dizer que a legislatura do Alabama, que estabeleceu as leis de segregação daquele estado, foi eleita democraticamente? Porque todo o Alabama, todo tipo de método desonesto é usado para impedir os negros que se tornem eleitores registrados. E há alguns distritos em que, embora negros sejam a maioria da população, não há nenhum negro registrado. Qualquer lei decretada sob tais circunstâncias pode ser considerada democraticamente estruturada. Às vezes, uma lei é justa no papel e injusta em sua aplicação. Por exemplo, fui preso com a acusação de manifestar sem permissão. Agora, não há nada de errado em ter um regulamento em que se requer a permissão para uma manifestação. Mas tal requerimento torna-se injusto quando é usado para manter a segregação e para negar aos cidadãos o privilégio da primeira emenda, de reunião e protestos pacíficos. Espero que os senhores sejam capazes de enxergar a distinção que estou tentando mostrar. Em nenhum sentido eu defendo evadir ou desafiar a lei como um radical segregacionista faria. Isso levaria à anarquia. Aquele que infringe uma lei injusta
deve fazê-lo de maneira aberta, amorosa e com disposição para aceitar a penalidade. Eu aceito que um indivíduo que infringe uma lei que sua consciência diz que é injusta e que aceita de bom grado a pena de prisão para despertar a consciência da comunidade sobre a justiça, está, na verdade, expressando mais alto respeito à lei. Claro, não há nada de novo nesse tipo de desobediência civil. Ficou evidenciado sublimemente na recusa de Sadraque, Mesaque e Abidnego em obedecer às leis de Nabucodonosor, com o fundamento de que uma lei moral mais elevada estava em jogo. Foi praticada da forma magnífica pelos primeiros cristãos, que estavam dispostos a enfrentar leões famintos ou a dor excruciante de cortar blocos em vez de submeterem a certas leis injustas do Império Romano. Até certo ponto, a liberdade acadêmica é uma realidade hoje, porque Sócrates praticou a desobediência civil. Em nossa própria nação, a festa do chá de Boston representou uma ação massiva de desobediência civil. Nunca devemos nos esquecer de tudo o que Adolf Hitler fez na Alemanha. Aquilo era legal. E tudo que os lutadores húngaros pela liberdade fizeram na Hungria era ilegal. Era ilegal ajudar e confortar um judeu na Alemanha de Hitler. Mesmo assim, tenho certeza de que, se eu tivesse vivido na Alemanha naquele período, teria ajudado, confortado os meus irmãos judeus. Se hoje vivesse em um país comunista, onde certos princípios queridos pela fé cristã fossem suprimidos, eu iria defender abertamente a desobediência das leis antirreligiosas daquele país. Devo-lhes fazer duas confissões honestas, meus irmãos cristãos e judeus. Primeiro, devo confessar que nos últimos anos tenho ficado bastante desapontado com os brancos moderados. Quase cheguei à lamentável conclusão de que o grande obstáculo dos negros em seus passos rumo à liberdade não é o Conselho dos Cidadãos Brancos ou a Ku Klux Klan, mas sim o branco moderado, que é mais devoto à ordem do que à justiça, que prefere a paz negativa, que é a ausência de tensão, à paz positiva, que é a presença da justiça, que diz constantemente: concordo com você no objetivo que busca, mas não posso concordar com seus métodos de ação direta, que paternalisticamente acredita que pode definir o calendário da liberdade de outro homem, que vive por um conceito de tempo mítico e que constantemente aconselha o negro a esperar um tempo mais conveniente. O entendimento superficial das pessoas de boa vontade é mais frustrante do que o absoluto equívoco das pessoas de má vontade. A aceitação morna é muito mais desconcertante do que a rejeição total. Eu tinha esperado que os brancos moderados fossem entender que a lei e ordem existem com o propósito de estabelecer justiça, e que, quando falha neste propósito, tornam-se as barragens perigosamente estruturadas que bloqueiam o fluxo do progresso social. Tinha esperado que o branco moderado entendesse
que a presente tensão no Sul é uma fase de transição necessária de uma paz negativa e desagradável, em que o negro aceitou passivamente sua condição injusta para a paz substantiva e positiva, na qual todo homem respeitará a dignidade e o valor da personalidade humana. Na verdade, nós que nos engajamos na ação direta da não violência, não somos os criadores da tensão. Nós apenas trazemos para a superfície a tensão escondida que já está viva. Deixamos isso à mostra, onde pode ser vista e tratada como um furúnculo que nunca pode ser curado enquanto estiver coberto, mas que deve ser aberto com toda a sua feiura aos remédios naturais da luz e do ar. Assim a injustiça deve ser exposta com toda a tensão que sua exposição cria à luz da consciência humana e do ar da opinião nacional antes que possa ser curada. Em sua declaração, os senhores afirmam que as nossas ações, apesar de pacíficas, devem ser condenadas porque incitam a violência. Mas essa é uma afirmação lógica? Isso não é como condenar um homem que foi assaltado porque o fato dele possuir dinheiro incitou o ato cruel do assalto. Isso não é como condenar Sócrates porque seu compromisso inabalável com a verdade e seus questionamentos filosóficos incitaram o ato da população equivocada, em que fizeram beber cicuta. Isso não é como condenar Jesus pela sua consciência única de Deus e sua eterna devoção à vontade do Pai incitaram o ato maligno da crucificação. Devemos ver que, como as cortes federais têm afirmado consistentemente, é errado pedir a um indivíduo que esse cesse seus esforços para obter seus direitos constitucionais básicos, porque a busca para incitar pode incitar a violência. A sociedade deve proteger o roubado e punir o ladrão. Eu também esperava que os brancos moderados rejeitassem o mito do tempo em relação à luta pela liberdade. Acabei de receber uma carta de um irmão branco do Texas. Ele escreve: todos os cristãos sabem que as pessoas de cor receberão os direitos iguais eventualmente, mas é possível que o Senhor esteja com muita pressa religiosa. O cristianismo levou quase 2000 anos para realizar o que fez. Os ensinamentos de Cristo levam tempo para vir à Terra. Tal atitude deriva de uma concepção trágica do tempo, da noção estranhamente irracional de que há algo no seu próprio fluxo que inevitavelmente irá curar todos os males. Na verdade, o próprio tempo é neutro. Pode ser usado tanto destrutivamente quanto construtivamente. Cada vez me sinto cada vez mais sinto que as pessoas doentes têm usado seu tempo com muito mais eficácia do que as pessoas benevolentes. Nesta geração teremos que nos arrepender não apenas pelas palavras e ações odiosas das pessoas más, mas pelo silêncio aterrador das pessoas boas.
O progresso humano caminha pelas rodas da inevitabilidade. Ele vê, através dos esforços incansáveis de homens dispostos a serem cooperadores de Deus, e sem trabalho árduo, o próprio tempo se torna um aliado das forças da estagnação social. Devemos usá-lo de forma criativa, sabendo que está sempre amadurecido e fazer o certo. Agora é o momento de fazer a promessa da democracia se tornar real e transformar nossa elégia nacional pendente em um salmo de fraternidade criativo. Agora é o momento de levantar a nossa política nacional da areia movediça, da injustiça racial, para a rocha sólida da dignidade humana. Os senhores falam de nossa atividade em Birmingham como extrema. No começo fiquei um pouco desapontado com os colegas do clero por verem meus esforços não violentos como os de um extremista. Comecei pensando no fato de estar no meio de duas forças opostas da comunidade negra. Uma delas é a força da complacência, composta em parte por negros que estão tão drenados pelo respeito próprio e senso de falta de identidade, que eles se ajustaram à segregação como resultado de longos anos de opressão. E uma parte de alguns negros de classe média, que devido a um grau de segurança acadêmica ou econômica, ou porque de certa forma lucram com a segregação, tornaram-se insensíveis aos problemas das massas. A outra força é a da amargura e do ódio, e chega perigosamente perto de defender a violência. Ela é expressa em vários grupos negros nacionalistas, que estão surgindo em todo o país, sendo o maior e mais conhecido o movimento muçulmano de Elijah Muhammad. Alimentado pela frustração do negro pela contínua existência da discriminação racial, esse movimento é formado por pessoas que perderam a fé na América, que repudiam o cristianismo completamente e que chegaram à conclusão de que o homem branco é um diabo incorrigível. Tentei ficar entre essas duas forças, dizendo que não precisamos rivalizar nem com o fazer nada do complacente, nem com o ódio e desespero do negro nacionalista. Pois existe o excelente caminho do amor e do protesto não violento. Sou grato a Deus que, através da influência da Igreja Negra, o caminho da não violência se tornou uma parte integral da nossa luta. Essa filosofia não houvesse surgido, estou convencido de que, no momento, muitas ruas do Sul estariam transbordando de sangue. E estou ainda mais convencido de que, se nossos irmãos brancos desconsideraram aqueles de nós que empregam ação direta, não violenta, como agitadores e agitadores externos, e se eles se recusarem a apoiar nossos esforços não violentos, milhões de negros buscarão consolo e segurança nas ideologias nacionalistas negras. Por frustração e desespero, um desenvolvimento que inevitavelmente levaria a um pesadelo racial assustador. Pessoas oprimidas não podem permanecer oprimidas para sempre. O anseio pela liberdade eventualmente se manifesta por si mesmo.
E isso é o que tem acontecido com o negro americano. Algo dentro dele o lembrou de seu direito à liberdade, e algo recordou-lhe que isso pode ser obtido. Consciente ou inconscientemente, ele foi apanhado pelo Zeitgeist. Nota de rodapé. Zeitgeist, termo conceito em língua alemã que significa espírito do tempo ou espírito de uma época, ou seja, condicionantes intelectuais, políticos, culturais, sociais, etc., de um momento histórico. Embora Hegel não tenha cunhado a expressão, ele é provavelmente o pensador que se valeu melhor da expressão para trabalhar sua ideia de filosofia da história. Fim da nota de rodapé. Ele foi apanhado pelo Zeitgeist, o sinal dos tempos, e junto com os seus irmãos negros da África e com seus irmãos marrons e amarelos da Ásia, América do Sul e do Caribe, os Estados Unidos negros estão se movendo com uma sensação de grande urgência em direção à terra prometida da justiça racial. Se alguém reconhece esse impulso vital que envolveu a comunidade negra, não deve entender prontamente por que as manifestações públicas estão ocorrendo. O negro tem muitos ressentimentos reprimidos e frustrações latentes e deve libertá-los. Então, deixe-o marchar, fazer peregrinações de oração até a prefeitura. Deixe-o sair em passeios pela liberdade e tente entender por que ele deve fazer isso. Se suas emoções reprimidas não forem liberadas de maneira não violenta, eles buscarão se expressar por meio da violência. Isso não é uma ameaça, é um fato histórico. Por isso, não disse ao meu povo: livre-se do seu descontentamento. Ao contrário, tentei dizer que esse descontentamento normal e saudável pode ser canalizado para a saída criativa da ação direta, não violenta. E agora essa abordagem está sendo denominada de extremista. Todavia, embora inicialmente tenha ficado desapontado por ter sido categorizado como extremista, enquanto continuava a pensar sobre o assunto, gradualmente ganhei certa satisfação com o rótulo. Jesus não era um extremista pelo amor? Ame seus inimigos, abençoe os que te amaldiçoam, faça o bem àqueles que te odeiam, ore por aqueles que te maltratam e te perseguem. O profeta Amós não era um extremista pela justiça? Deixe a justiça fluir como as águas e a fidelidade como um rio que flui para sempre. Paulo não era um extremista pelo evangelho cristão? Eu carrego em meu corpo as marcas do Senhor Jesus. Martin Luther King Jr. não era um extremista? Aqui estou. Eu não posso fazer outra coisa. Então, que Deus me ajude. E John Bunyan? Eu ficarei preso até o fim dos meus dias antes de fazer uma carnificina da minha consciência. E Abraham Lincoln? Esta nação não pode sobreviver metade escrava e metade livre. E Thomas Jefferson? Consideramos essas verdades evidentes, que todos os homens são criados iguais. Então,
A questão não é se seremos extremistas, mas de quais tipos nós seremos. Seremos extremistas pelo ódio ou pelo amor? Seremos extremistas pela preservação da injustiça ou pela extensão dela? Naquela cena dramática do Monte Calvário, 3 homens eram crucificados. Não devemos nos esquecer de que os 3 foram crucificados pelo mesmo crime, o crime do extremismo. 2 eram extremistas da imoralidade e assim ficaram abaixo do seu ambiente. O outro, Jesus Cristo, foi um extremista pelo amor, pela verdade e pela bondade. E, portanto, elevou-se além do seu ambiente. Talvez o Sul, a nação e o mundo estejam em terrível necessidade de extremistas criativos. Eu esperava que o branco moderado visse essa necessidade. Talvez fosse otimista demais. Talvez esperasse demais. Supondo que deveria ter percebido que alguns membros da raça opressora podem entender os gemidos profundos e os anseios apaixonados da raça oprimida. E mesmo assim, poucos têm a visão para ver que a injustiça deve ser arrancada pela raiz por uma ação forte, persistente e determinada. Estou grato, no entanto, que algum de nossos irmãos brancos no Sul tenha compreendido o significado desta revolução social e se comprometido com ela. Eles ainda são muito poucos em quantidade, mas são grandes em qualidade. Alguns como Ralph McHugh, Lillian Smith, Harry Golden, James McBride Davis, Anne Braden, Sarah Patton Boyle escreveram sobre nossa luta em livros e jornais, em termos eloquentes e proféticos. Outros têm marchado conosco pelas ruas, sem nome do Sul. Eles têm definhado em prisões imundas e infestadas de baratas, sofrendo abusos e brutalidades de policiais, que os veem como amantes de sujos crioulos. Ao contrário de muitos de seus irmãos e irmãs moderados, eles reconheceram a urgência do momento e sentiram a necessidade de poderosos antídotos de ação para combater a doença da segregação. Deixem-me anotar minha outra grande decepção. Fiquei bastante decepcionado com a Igreja Branca e sua liderança. Claro, há algumas exceções notáveis. Não sou negligente ao fato de que cada um de vocês tenha assumido algumas posições significativas nessa questão. Eu elogio o reverendo Stallings por sua posição cristã no domingo passado ao dar as boas-vindas aos negros em seu culto de adoração em uma base não segregada. Eu elogio os líderes católicos desse estado por integrarem a faculdade Spring Hill há vários anos. Mas, apesar dessas exceções notáveis, devo reiterar honestamente que fiquei desapontado com a igreja. Não sinto como aqueles críticos negativos que sempre conseguem achar algo de errado com a igreja. Não digo isso como estes críticos. Digo como um ministro do evangelho que ama a igreja, que foi nutrido no seu seio, que tem sido sustentado por suas bênçãos espirituais e que permanecerá fiel a ela enquanto o cordão da vida se alongar.
quando de repente fui capturado para a liderança do protesto do ônibus em Montgomery, no Alabama, alguns anos atrás. Senti que iríamos ser apoiados pela Igreja Branca. Senti que os ministros brancos, padres e rabinos do Sul iriam estar entre os fortes aliados. Ao invés disso, alguns foram completos opositores, recusando-se a compreender o movimento pela liberdade e deturpando seus líderes. Vários outros têm sido muito mais cautelosos do que corajosos e têm permanecido em silêncio por trás das janelas de vitrais. Apesar dos meus sonhos destroçados, cheguei a Birmingham com a esperança de que a liderança religiosa branca dessa comunidade veria a justiça da nossa causa e, com profunda preocupação moral, iria servir como canal por onde nossas queixas justas poderiam alcançar estrutura de poder. Tinha esperança de que cada um de vocês iria compreender. Mas, novamente, fiquei desapontado. Tenho ouvido numerosos líderes religiosos do Sul admoestarem seus membros a cumprirem uma decisão de dessegregação porque era lei. Mas anseio ouvir os ministros brancos a declararem: siga este decreto porque a integração é moralmente correta, porque o negro é seu irmão. Em meio às injustiças ruidosas infligidas ao negro, observei os religiosos brancos permanecerem à margem e falarem irrelevâncias piedosas e trivialidades hipócritas. No meio de uma luta poderosa para livrar nossa nação da injustiça racial e econômica, ouvi muitos ministros dizerem: essas são questões sociais com as quais o Evangelho não tem uma preocupação real. Ora, eu tenho visto muitas igrejas se comprometerem com a religião completamente sobrenatural, que faz uma distinção estranha e não bíblica entre o corpo e a alma, entre o sagrado e o secular. Tenho viajado por cada canto do Alabama, do Mississippi e dos outros estados do Sul, em dias sufocantes de verão e manhãs frescas de outono. Observei que as lindas igrejas do Sul, com seus altos pináculos apontados para o céu, contemplei os contornos impressionantes de seus enormes edifícios de educação religiosa. Repetidas vezes encontrei-me perguntando que tipos de pessoas cultuam aqui. Quem é o Deus deles? Onde estava a voz deles quando os lábios do governador Bennett gotejavam palavras de interposição e anulação? Onde estavam quando o governador Wallace fez um apelo para o desafio e o ódio? Onde estavam suas vozes de apoio quando as mulheres e homens negros, machucados e exaustos, decidiam subir das masmorras escuras da complacência para as colinas brilhantes de protestos criativos? Sim, essas questões ainda estão presentes em minha mente. Em profunda decepção chorei pela frouxidão da igreja, mas tenha certeza de que minhas lágrimas eram de amor. Não pode haver profundo desapontamento onde não há profundo amor. Sim, eu amo a igreja. Como eu poderia fazer o contrário? Estou em posição singular de ser o filho,
o neto e o bisneto de pregadores. Sim, eu vejo a igreja como o corpo de Cristo. Mas como temos manchado e marcado esse corpo através da negligência social e do medo de sermos inconformistas. Houve um tempo em que a igreja era muito poderosa. No tempo em que os primeiros cristãos se regozijavam por serem considerados dignos de sofrer por aquilo que acreditavam. Naqueles dias, a igreja não era apenas um termômetro que registrava as ideias e princípios da opinião popular. Ela foi um termostato que transformou os costumes da sociedade. Sempre que os primeiros cristãos entravam em uma cidade às pressas, no poder, ficavam perturbadas e imediatamente procuravam condená-los por serem perturbadores da paz e agitadores externos. Mas os cristãos pressionaram com a convicção de que eram uma colônia no céu, chamados para obedecer a Deus em vez do homem. Pequenos em números, eram grandes em compromisso. Também eram muito intoxicados por Deus para serem astronomicamente independentes, intimidantes. Por meio de seus esforços e exemplos, eles puseram um fim aos males tão antigos quanto os infanticídios e os gladiadores. Agora as coisas são diferentes, estão diferentes. Muitas vezes a igreja contemporânea é uma voz fraca, ineficaz e com um som incerto. Com frequência é a maior defensora do status quo. Longe de ser perturbada pela presença da igreja, a estrutura de poder de uma comunidade mediana é consolidada através da aprovação das coisas como elas são, pelo silêncio da igreja, ou até pelo apoio verbalizado. Mas o julgamento de Deus está sobre seu povo, como nunca antes. Se a igreja de hoje não retomar o sacrifício espiritual da igreja primitiva, irá perder sua autenticidade, perderá a lealdade de milhões e será destituída como um clube social irrelevante, com nenhuma importância para o século XX. Todos os dias encontro-me com jovens cujo desapontamento com a igreja se tornou repulsa absoluta. Talvez eu novamente tenha sido otimista demais. A religião organizada está inextricavelmente ligada ao status quo para salvar a nação e o mundo. Talvez deva voltar minha fé para a igreja espiritual, interior, a igreja dentro da igreja, como a verdade eclésia é a esperança do mundo. Mas, novamente, sou grato a Deus de algumas almas nobres das fileiras da religião organizada se libertarem das correntes paralisantes da conformidade e se juntarem a nós como parceiros ativos na luta pela liberdade. Eles deixaram as suas congregações seguras e andaram conosco pelas ruas de Albany, na Geórgia. Eles desceram rodovias do sul em caminho tortuosas pela liberdade. Sim, eles foram para a cadeia conosco. Alguns foram destituídos de suas igrejas, perderam o apoio de seus bispos e companheiros ministros.
mas agiram na fé de que a derrota correta é forte, é mais forte que o triunfo do mal. Seus testemunhos têm sido sal espiritual que preservou o verdadeiro significado do Evangelho nestes tempos conturbados. Eles esculpiram o túnel de esperança através da montanha escura da decepção. Espero que a igreja como um todo possa enfrentar o desafio desta hora decisiva. Mas mesmo que ela não venha em auxílio da justiça, não me desespero em relação ao futuro. Não tenho medo do resultado de nossa luta em Birmingham. Mesmo que os nossos motivos sejam mal compreendidos atualmente. Alcançaremos nosso objetivo de liberdade em Birmingham e em todo o país, que é o objetivo da América, que é a liberdade. Embora possamos ser abusados e desprezados, nosso destino está amarrado ao destino da América. Antes dos peregrinos desembarcarem em Falmouth, nós estamos aqui. Antes que a caneta de Jefferson gravasse as primeiras palavras majestosas da Declaração de Independências nas páginas da história, estávamos aqui. Por mais de 2 séculos, nossos antepassados trabalharam neste país sem salários. Fizeram o algodão ser o rei das exportações, construíram casas dos seus senhores, enquanto sofriam injustiças grosseiras e humilhações vergonhosas. E ainda assim, com uma vitalidade sem fundo, continuaram a prosperar e a se desenvolver. As crueldades inexprimíveis da escravidão não puderam nos impedir. A oposição que enfrentamos agora certamente fracassará. Nós ganharemos a liberdade nossa, porque a herança sagrada da nossa nação e a vontade de Deus estão incorporadas em nossas repetidas exigências. Antes de terminar, sinto-me impelido a mencionar outro ponto em sua declaração que me perturbou profundamente. Os senhores elogiaram calorosamente a força policial de Birmingham por manter a ordem e prevenir a violência. Duvido que tenham feito isso se tivessem visto os cães da força policial fincando as presas em negros desarmados e não violentos. Duvido que iriam elogiar os policiais tão rapidamente se observasse o tratamento cruel e desumano aos negros aqui na cadeia da cidade. Se os vissem empurrando e amaldiçoando crianças e senhoras negras, se os observassem como fizeram em 2 ocasiões, recusando-se a dar-nos comida, queríamos cantar nossas orações de gratidão juntos. Não posso acompanhá-los em seus elogios ao Departamento de Polícia de Birmingham. É verdade que a polícia exerceu um grau de disciplina ao lidar com os manifestantes. Nesse sentido, eles se comportaram de maneira não violenta em público. Mas com qual finalidade? Para preservar o sistema maligno da segregação. Ao longo dos últimos anos, tenho pregado constantemente que a não violência exige que os meios que usamos sejam tão puros quanto os fins que buscamos. Tentei deixar claro que é errado usar meios imorais para atingir fins morais. Mas agora devo afirmar que é igualmente errado
ou talvez ainda mais, usar meios morais para preservar a imoralidade. Talvez Connor e seus policiais tenham sido bastante não violentos em público, assim como o chefe Pritchett em Albany, na Geórgia. Antes eles usaram os meios morais da não violência para manter o fim imoral da injustiça racial. Como o poeta T.S. Eliot diz, a última tentação é maior traição, fazer a ação correta pelo motivo errado. Gostaria que tivessem elogiado os que se sentavam nos balcões e os manifestantes negros de Birmingham pela sua coragem sublime, sua disposição para o sofrimento e sua disciplina espantosa em meio a uma grande provocação. Um dia o Sul reconhecerá os seus verdadeiros heróis. Eles serão os James Meredith, com o nobre senso de propósito que os capacita a enfrentarem zombarias em multidões hostis, e com a solidão agonizante que caracteriza a vida do pioneiro. Serão mulheres negras idosas, oprimidas e maltratadas, simbolizadas em uma mulher de 72 anos de idade em Montgomery, no Alabama, que se levantou com um senso de dignidade, decidindo com o seu pessoal não andar em ônibus segregado, e respondeu com profundidade não gramatical para quem perguntou sobre o seu cansaço: meus pés ainda estão cansados, mas minha alma está em descanso. Eles serão jovens estudantes do ensino médio e da faculdade, os jovens ministros do Evangelho e uma multidão de anciãos que de forma corajosa e não violenta sentam em balcões de almoço e vão para a prisão de bom grado pelo bem da consciência. Um dia o Sul saberá que quando esses filhos deserdados de Deus sentaram-se nos balcões de almoço, eles estavam na realidade, levantando-se para o que há de melhor no sonho americano e para os valores mais sagrados de nossa herança judaico-cristã, trazendo assim nossa nação de volta aos grandes poços da democracia que foram escavados profundamente pelos pais fundadores, quando formularam a Constituição e a Declaração da Independência. Nunca atrevi a me escrever uma carta tão longa antes. Receio que é longa demais e pode tomar o seu tempo precioso. Mas garantir que seria muito mais curta se estivesse escrevendo em uma escrivania confortável. Mas o que mais se pode fazer quando se está sozinho em uma sala estreita, além de escrever longas cartas, pensar longos pensamentos e orar longas orações? Se eu disse alguma coisa nesta carta que exagera a verdade e indica uma impaciência irracional, peço-lhes que me perdoe. Se tiver dito qualquer coisa que subestime a verdade e indique que tenho uma paciência que me permite contentar-me com menos do que a fraternidade, imploro a Deus que me perdoe. Espero que esta carta os encontre fortes na fé. Também espero as circunstâncias em breve tornem possíveis que eu conheça cada um de vocês.
não como um integracionista ou um líder dos direitos civis, mas como um colega de clérigo e um irmão cristão. Vamos todos esperar que as nuvens negras do preconceito racial passem em breve e que a profunda névoa da má compreensão seja levantada de nossas comunidades amedrontadas e que em alguma amanhã não muito distante, as estrelas radiantes do amor e da fraternidade brilhem sobre a grande nação com toda a sua beleza cintilante. Pela causa da paz e da fraternidade, Martin Luther King Jr.